Queria saber por que que eu não consigo aceitar que fui deixada em uma relação pelo fato de ser espírita. Realmente é uma causa difícil da gente aceitar, mas a gente precisa entender a leitura de mundo que o outro tem e não a nossa. Nós temos uma compreensão de que a doutrina espírita é o que a doutrina espírita é, mas nós temos pessoas que não têm essa visão do que seja o espiritismo. Tem uma conceituação completamente diferente. Então, quando a gente está nessa perspectiva, a gente acaba não percebendo que os outros nos veem de maneira distinta e fazem uma série de conceituações equivocadas. Então, você, de repente, teve um relacionamento que se desgastou e que não continuou, não é por conta da mensagem de Allan Kardec, os ensinamentos que os espíritos trazem e a busca da vivência daquilo que Jesus falava. Exatamente pelo contrário. É porque, de repente, as pessoas não têm essa visão do que seja o espiritismo. Então, aproximam a visão que o espiritismo seja de práticas que não têm nada a ver com aquilo que o espiritismo é. E a gente, às vezes, sofre por conta disso, porque o outro diz, não, não é isso não, você está falando aí, está errado. Por quê? Porque eu tenho conceitos religiosos bastante rígidos que não admitem nenhuma outra conceituação do que seja o espiritismo. E aí essa inflexibilidade acaba nos levando para uma determinada relação desgastada e até o fim dela. Mas se eu pudesse lhe dar um consolo com relação a isso, eu lhe diria que esse pensamento sobre o espiritismo não é uma ideia isolada. Ela faz parte de um conjunto de ideias. E se você pensar bem, existiam outras várias ideias que também colidiam com as suas. Então você não é deixada simplesmente pelo espiritismo, mas porque o formato de pensamento que o outro tem, em que a leitura de espiritismo já está realmente bastante diferente, mas a leitura da vida em diversos outros aspectos é distinta, e aí você tem dificuldade de encaixe em várias coisas, na forma de criar os filhos, na forma de lidar com o dinheiro, na forma de como a mulher deve participar da sociedade, da maneira de como a gente deve observar a vida do outro e entender o outro ou não entender o outro, da maneira como nós devemos nos relacionar com Deus, qual é a nossa relação com a religião e com o próprio texto religioso. Então, você vai ver que existem outros elementos que também contribuem para isso. Quando você tem alguém que tem uma visão rígida da vida em diversos aspectos, a leitura sobre o que seja o espiritismo é apenas só mais uma, e que isso decorre de uma percepção bastante divergente de vários aspectos que a vida possui. Então, às vezes, você está olhando só para o espiritismo porque essa foi a justificativa. Mas se você olhar, várias outras partes do relacionamento também estavam em rota de colisão. E na soma de todas as coisas, o outro decidiu que não havia como continuar, abrindo para você a possibilidade de encontrar um outro alguém que você, antes de se vincular, vai fazer uma análise bem mais criteriosa na hora de escolher o parceiro.